Um coração cheio de boas intenções pode, por vezes, cometer enganos ao querer ajudar. A Bíblia nos alerta sobre isso em 2 João, capítulo 1, versículo 10. Ali encontramos: se alguém vier até vós e não trouxer esta doutrina, não o recebestes em casa, nem o saudareis. Esta advertência não visa desprezar ninguém, mas sim orientar para uma prudência espiritual necessária. Muitos crentes, especialmente os mais velhos, já foram enganados por armadilhas disfarçadas de boas ações, oferecendo suporte a quem, na verdade, traz confusão, divisão ou até rebeldia contra a verdade de Cristo. Hoje, descobrirá como evitar esses equívocos e proteger o testemunho de fé que construiu durante toda a vida. Revelaremos 8 tipos perigosos que nenhum fiel deveria apoiar, conforme a palavra de Deus. Está preparado para compreender o que Deus tem reservado para você? É natural desejar ajudar, principalmente depois de uma longa trajetória vivida. Quando as rugas do rosto não apenas mostram o passar do tempo, mas também as marcas de uma existência dedicada ao serviço, conselho e cuidado dos outros. Os mais velhos costumam ter a sabedoria acumulada com os anos. Contudo, também exibem a maior compaixão. A experiência ensinou-lhes a reconhecer a dor do próximo, a perceber a solidão no silêncio de um olhar e a responder com ternura, mesmo quando muitos fecham suas portas. Contudo, essa mesma compaixão pode se tornar um campo minado se não houver discernimento. Muitos se aproximam não por verdadeira necessidade, mas por outras intenções. Conveniência, manipulação ou rebeldia oculta. E quando um coração compassivo estende sua mão sem consultar antes a Deus, pode acabar alimentando aquilo que o próprio céu rejeitou. Jesus declarou em Mateus 10:16: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos sede, pois prudentes como serpentes e simples como pombas. Esse aviso não foi para criar desconfiança, e sim para plantar sabedoria. Ser simples não significa ser ingênuo. Ser compassivo não quer dizer ser cego. Existe uma linha muito tênue entre o amor que constrói e a compaixão que tolera o erro. Diversas pessoas de Deus, especialmente na velhice, caíram em armadilhas disfarçadas de necessidades urgentes, abriram suas portas, partilharam suas mesas, intercederam por causas duvidosas, para, depois, notar que o que sustentavam não era uma vida quebrantada buscando restauração, e sim um plano oculto, buscando a aprovação. O inimigo nem sempre aparece com chifres e tridente. Às vezes assume um rosto amigável e palavras suaves, tocando o coração. Nobre daqueles que querem fazer o bem, em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Se o inimigo pode se mascarar com facilidade, imagine seus servos. Nem todos que batem na sua porta procuram orientação. Alguns querem desviar seu caminho. Nem todos que pedem ajuda desejam libertação. Alguns procuram outro objetivo. Querem manter sua rebelião usando sua bênção como justificativa. O mais doloroso é que isso acontece com frequência no ambiente da igreja, em comunidades onde os mais velhos são pilares, referências e conselheiros. É justamente nestes lugares que se aproximam aqueles que sabem que uma palavra sua pode abrir portas, tocar corações e validar atitudes. Muitas vezes, sem intenção maldosa, apenas pelo desejo de ajudar, alguns têm dado voz, espaço e apoio a pessoas que não estavam trilhando o caminho da verdade. O problema não está na bondade, mas na falta de discernimento. Ajudar sem consultar primeiro a Deus pode se tornar uma forma de desobediência. Embora o gesto pareça piedoso,
Não basta sentir compaixão. É fundamental questionar se essa ajuda contribui para a vontade de Deus ou se a impede. Há uma história que revela claramente essa tensão no livro de 1 Samuel, capítulo 15. O rei Saulo desobedeceu a Deus por não ter eliminado completamente aquilo que o Senhor ordenara. Quando o profeta Samuel o confrontou, Saulo justificou sua desobediência, dizendo que poupou o rei Álvaro e o gado para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus. Parecia uma intenção nobre, soava piedosa, mas Samuel, cheio do Espírito de Deus, respondeu com firmeza: será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e ofertas, quanto em obedecer às suas palavras? Certamente, é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Os carneiros. Em 1 Samuel 15, 22, vemos que Saulo agiu com uma piedade falsa, uma compaixão que não tinha a direção de Deus, e por isso perdeu o reino. Essa mesma situação acontece hoje quando ajudamos sem questionar, quando apoiamos sem discernir, quando abrimos as portas sem avaliar o espírito de quem entra. Podemos acabar rejeitando o Espírito Santo, que nos chama a seguir a obediência. Em Provérbios 3, 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Até mesmo a compaixão precisa estar sujeita ao conselho divino. Até as boas intenções devem passar pelo filtro do céu. Muitos líderes fiéis já choraram por terem ajudado pessoas que depois trouxeram divisão, espalharam erro ou menosprezaram o conselho recebido. Não é que falharam no amor, mas esqueceram que amar também significa corrigir, silenciar quando Deus não falou e fechar a porta quando o fruto é amargo. No Evangelho de Lucas 15, Jesus narra a parábola do filho pródigo. O pai, cheio de amor, deixou que o filho partisse. Não o impediu nem colocou condições, mas também não o acompanhou nem sustentou no erro. Ele esperou, porém, não financiou. Entendeu que o verdadeiro amor sabe a hora de soltar. Às vezes ajudar não é dar mais, mas sim saber quando parar. A compaixão sem sabedoria pode alimentar o ego de quem está em desobediência e gerar uma misericórdia emocional que contradiz a vontade divina. Justiça divina. Vamos recordar as palavras de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que consideram o mal como bom e o que é bom como mal. Não se trata apenas do que falamos, mas também do que apoiamos, do que aceitamos e do que decidimos sustentar sob a aparência do amor. Há pessoas que não buscam transformação, mas sim permanecer na mesma condição, apenas querendo sentir menos culpa. Quando encontram alguém disposto a confortá-las, sem confrontá-las, acomodam seus erros e sentem que sua postura é validada pela espiritualidade alheia. É nesse momento que a palavra de Deus nos chama para um amor superior, não um amor meramente sentimental, mas um amor santo, um amor que não evita o confronto, mas enfrenta a verdade com coragem. Efésios capítulo 4, versículo 15. Nos incentiva a falar a verdade com amor para crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Falar a verdade com amor significa que ajudar nem sempre é dizer sim. A ternura também sabe estabelecer limites e a sabedoria reconhece quem procura a Deus genuinamente e quem apenas deseja a aprovação disfarçada de necessidade. A história do sacerdote Eli é um exemplo marcante. Ele permitiu que seus filhos, Ofni e Finés, profanassem o templo, cometendo atos imorais. Apesar disso,
Ele os repreendia suavemente e jamais os deteve de fato. Seu amor paternal se sobrepôs ao seu dever espiritual. Por isso, Deus enviou um juízo sobre ele. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29, o Senhor questiona Eli dizendo: Por que honras teus filhos mais do que a mim? Eli amava, mas não. Discernir ampara, mas não corrige. E ao agir assim, transforma-se em parte do problema. Esta é uma advertência para todos que, por afeto, por uma história comum ou por verdadeira compaixão, sustentam algo que Deus já determinou que deve acabar. Ninguém está dizendo que devemos ser insensíveis ou que devemos fechar os ouvidos ao clamor dos necessitados. Porém, somos chamados a refletir. Será que essa ajuda honra a Deus ou apenas acalma minha consciência? Esse ato de compaixão é guiado pelo Espírito Santo ou impulsionado por sentimento? Estou sendo um canal do amor redentor de Cristo ou facilito que outro permaneça distante dele? Jesus jamais deixou de amar, mas também nunca aceitou o pecado. A mulher pega em adultério, ele protegeu do julgamento humano e depois disse: Vá e não peque mais. Ao paralítico curado no tanque de Betesda, ordenou: Não peques, para que algo pior não te aconteça. Seu amor não era permissivo, era capaz de transformar. E é isso que devemos refletir. Uma ajuda que restaura, não uma ajuda que anestesia a consciência. É fundamental que os anciãos, com sua autoridade espiritual e seu legado de fé, estejam atentos. A ajuda que oferecem não é neutra, possui poder. A palavra deles tem peso, a aprovação deles pode abrir ou fechar portas. Por isso, antes de se envolver em uma causa, aconselhar quem se aproxima ou estender a mão, é prudente perguntar: essa ajuda está guiada pelo Espírito Santo? Será que estou realmente contribuindo para o propósito eterno de Deus ou apenas tentando acalmar uma urgência emocional? O discernimento não é falta de confiança, é obediência. É amor em sua forma mais madura. É pedir a Deus: Senhor, dá-me sabedoria para amar como o Senhor ama, para ajudar quando o Senhor ajuda, para permanecer em silêncio quando o Senhor permanece e para agir quando o Senhor me impulsiona. Somente assim, evitamos o erro de nutrir aquilo que Deus deseja transformar. Assim, impedimos que nossa compaixão se torne um obstáculo em vez de uma ponte. Somente assim, os antigos serão verdadeiros pilares firmes na casa de Deus, não apenas pelo conhecimento, mas pela maneira como amam. Existem pessoas com aparência piedosa, modo agradável de falar e até um vocabulário espiritualizado, mas sua mensagem é diferente. Suas palavras não edificam, geram distorção e confusão. Muitos anciãos, por respeito, carinho ou para evitar divisões, permitiram essas falsas doutrinas. Ouviram com paciência e até defenderam esses falsos ensinamentos contra quem tentava expô-los. Porém, as Escrituras são claras. Existem pessoas que não ensinam o que Cristo ensinou, e apoiá-las é participar em suas obras. Em 2 João, versículo 11, há um alerta que não deixa dúvidas. Se alguém vos vier e não trouxer esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe digais bem-vindo, porque quem o diz participa das suas más obras. Não se trata de ser intolerante, mas sim de proteger a verdade, a saúde espiritual. A doutrina não é apenas um enfeite, mas o alicerce sobre o qual se constrói a fé. Quando um ancião, por cordialidade ou por uma prudência equivocada, apoia alguém que não ensina conforme a palavra de Deus, está colocando seu peso espiritual a favor de uma falsidade.
Está concedendo legitimidade ao que o céu rejeitou, e Deus leva isso muito a sério. Em Gálatas capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu com uma firmeza impressionante: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho diverso do que já vos pregamos, seja anátema. Não existe espaço para neutralidade quando o assunto é a mensagem de Cristo. Não há espaço para tolerância no que tange à doutrina que salva. O problema é que muitos desses falsos mestres não chegam causando tumulto ou ruídos. Eles surgem com palavras suaves, expressões de harmonia, supostas revelações que parecem profundas, porém, contradizem as Escrituras. Começam questionando passagens bíblicas essenciais, desacreditam a autoridade apostólica e introduzem dúvidas sutis que abalam a fé dos fracos. Em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, está escrito: Mas também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e até negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. São astutos, não negam abertamente, mas distorcem a palavra. E quem lhes apoia, ainda que com apenas um cumprimento, está contribuindo para isso. Tornar-se cúmplice do erro exige que se diga claramente que o amor não consiste em permitir tudo. O amor bíblico está submetido à verdade. Em 1 Coríntios 13, está escrito que o amor não se alegra com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. Auxiliar alguém que ensina ensinamentos contrários a Cristo não é demonstração de compaixão, é descuido espiritual. Isso coloca a igreja em risco ao permitir que o veneno se misture ao pão. No caso dos anciãos, cuja influência dentro do corpo de Cristo é significativa, essa ajuda transforma-se numa porta aberta para o engano. Nem todos os que falam de Deus estão verdadeiramente em Deus. Tampouco todos que mencionam Jesus o obedecem. O próprio Jesus advertiu em Mateus 7 que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Então ele lhes declarará: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes do mal. Não se trata apenas de não pregar erros, mas também de não dar apoio a quem o faz. A igreja primitiva era rigorosa nesse ponto, não oferecendo hospitalidade nem suporte àqueles que distorciam a doutrina, porque sabiam que isso comprometia a santidade da mensagem. O ensinamento de Cristo é santo, sua doutrina é vida, e quem busca diluí-la, modificá-la ou substituí-la, vira inimigo do Evangelho. O apóstolo Paulo ensinou diretamente a Tito em Tito 1:9 que fosse retentor fiel da palavra, conforme foi ensinada, para que pudesse também exortar com sã doutrina e convencer os opositores. Para aqueles que rejeitam o ensinamento, a orientação é clara. Não apenas guardar a doutrina, mas também confrontar quem a contradiz. Os anciãos têm o dever de serem protetores da fé, jamais facilitadores do engano. Cada diálogo, conselho ou oportunidade dada a quem divulga ideias contrárias à verdadeira doutrina se torna uma semente plantada no terreno da confusão. O inimigo sabe que uma palavra confirmada por um ancião tem mais força que um sermão completo de um desconhecido. Por isso, se aproximam, pois sabem que com um sorriso, um Deus te abençoe ou um aperto de mãos, conquistam muito mais do que com horas pregando. O Senhor, no entanto, não observa as aparências. Ele conhece o coração e julga com justiça. Em Romanos 16, 17 e 18, Paulo dá uma instrução urgente.
Rogo-vos, irmãos, que estejais atentos àqueles que provocam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e vos afastai deles, pois tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas aos seus próprios interesses, e com palavras suaves e elogios enganam os corações dos incautos. O conselho é firme: afastar-se, não discutir, não tolerar, nem conviver. O erro não se corrige com gentileza quando há um espírito de rebeldia por trás, mas sim enfrentando com a verdade, repreendendo com firmeza, e se não houver arrependimento, cortando a relação espiritual. Muitos anciãos sentem que, ao rejeitar alguém, estão falhando no mandamento do amor, mas isso não é verdade. O próprio Jesus ensinou que a verdade deve prevalecer para proteger a fé e preservar a comunidade. Mateus 18 afirma que se um irmão comete um erro e não aceita a correção, deve ser tratado como um gentil ou publicano. O amor não implica conivência, mas sim avisos, correções e, quando necessário, afastamento. O apóstolo João foi enfático ao dizer que quem acolhe em sua casa alguém que não tem a doutrina correta participa das suas más ações. Não existe outra interpretação, nenhuma suavização possível. Esta é uma verdade difícil, porém imprescindível. Atualmente, há vozes que tentam relativizar tudo, defendendo que todas as interpretações têm valor e que cada um pode ter sua própria verdade. Mas as Escrituras não permitem essa visão. Em Efésios 4, versículo 6, é afirmado com vigor que existe um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um único Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Não há múltiplas verdades, existe apenas uma, e aqueles que a contradizem, mesmo que aparentem ser gentis ou ocultos, estão fora do caminho da luz. Aceitar ou apoiar ensinamentos equivocados equivale a construir sobre areia. Jesus ensinou que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é a palavra dele. Todavia, quem constrói sobre a areia pode parecer que ergue algo firme, mas verá tudo ruir quando vier o teste. Muitos líderes já testemunharam ministérios desmoronarem, famílias se separarem e igrejas se fragmentarem por tolerarem em seu meio aqueles que deturpavam a palavra. Um pequeno apoio ou uma simples omissão pode causar danos espirituais imensos, pois o inimigo precisa apenas de uma fresta para entrar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala profeticamente sobre isso. O Espírito Santo deixa claro que nos tempos finais, algumas pessoas abandonarão a fé ao ouvir espíritos enganadores e ensinamentos demoníacos. Essas doutrinas maléficas nem sempre parecem obscuras. Frequentemente surgem como novas revelações, uma visão ampliada do Evangelho ou um despertar espiritual fora das Escrituras. Contudo, se não estiverem alinhadas com a palavra, não vêm de Deus. E quem as apoia, mesmo que em silêncio, torna-se cúmplice da sua propagação. Por isso, é fundamental que os anciãos, com seu discernimento e autoridade, edifiquem uma barreira em torno da doutrina saudável. Eles devem ser zelosos não por orgulho doutrinal, mas por reverência à verdade eterna. É necessário que não tenham medo de perder amizades, mas sim de contaminar a mensagem. Não podem preferir a diplomacia à obediência, pois está escrito em Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não se tornem muitos de vocês mestres, sabendo que receberemos julgamento mais rigoroso. Quem ensina será julgado com maior severidade, e quem apoia o erro compartilha a responsabilidade. O tempo presente exige coragem espiritual. Não basta ser bondoso, é preciso ser firme. Não podemos confundir misericórdia com permissividade.
nem vestir a mediocridade com a aparência de humildade. Apocalipse 3, versículo 15, traz um alerta sério. Conheço as tuas obras, porque não és nem frio nem quente, por isso te vomitarei da minha boca. A tibieza no tratamento da doutrina é desprezada por Deus. A busca da fidelidade não é uma cortesia vazia. É a busca da obediência, não de uma tolerância cega. A Escritura funciona como um filtro. Tudo deve ser avaliado à luz da palavra. Nenhum argumento, por mais engenhoso que pareça, deve pesar mais do que o que está escrito. Jesus venceu o tentador afirmando: está escrito. E essa é também a nossa defesa. Se algo contradiz a palavra, deve ser rejeitado. Se alguém ensina algo diferente de Cristo, não pode receber apoio, companhia ou respaldo, pois a nossa lealdade está antes em Deus e depois nos homens. Este trecho do caminho exige sabedoria e, acima de tudo, decisão. Deus honra aqueles que guardam a sua verdade. Ele sustém os que não cedem às pressões do erro e promete recompensa a quem persevera firme na doutrina, mesmo em meio a um engano generalizado. Como disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Por fim, está reservada para mim a coroa da justiça. Há pessoas que não buscam ajuda, mas sim vantagem, que não se aproximam por humildade, mas por estratégia. Sabem usar um tom quebrado, frases que despertam piedade, olhares que simulam fragilidade. Mas por trás disso, tudo escondem um coração endurecido e astuto. Nem todos que pedem ajuda desejam redenção. Alguns querem apoio, outros querem acesso. Há aqueles que querem utilizar a bondade alheia como uma ferramenta a mais em seu plano de manipulação. E os idosos, com seu histórico de dedicação e sua inclinação natural para o consolo, costumam ser seu alvo preferido, porque o manipulador entende bem onde pisa. Ele escolhe cuidadosamente com quem se aproximar. Não busca o rosto rígido, mas o coração sensível. Ele não bate à porta do orgulhoso, e sim do compassivo. O que interessa a ele não é a correção, mas a validação. A Bíblia não ignora esse perfil. Já em Provérbios 26, versículos 24 a 26, está avisado que quem odeia disfarça com os lábios, mas no íntimo planeja engano. Quando fala amigavelmente, não acredite, pois 7 abominações há no seu coração. Mesmo que seu ódio esteja mascarado, sua maldade será revelada na comunidade. Há palavras doces que escondem intenções maliciosas. Há necessidades expressas com lágrimas que são apenas fachada para uma estratégia de conseguir influência, dinheiro, acesso ou controle. O manipulador nem sempre exige. Muitas vezes, ele implora. Nem sempre ameaça. Às vezes, ele elogia. Ele não busca conflito, mas a fragilidade emocional de quem tende a ajudar sem investigar o espírito. O apóstolo Paulo enfrentou esse problema em diversas comunidades. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele escreve com determinação: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Pois alguns entre eles haviam adotado uma vida de dependência, não por incapacidade, mas por conveniência. Eles se infiltravam nas casas, provocavam confusão e viviam à custa do esforço alheio. Não eram vítimas, eram oportunistas, e a resposta de Paulo não foi de compaixão. Nem toda necessidade merece ser atendida sem questionamento. Nem toda falta deve ser imediatamente suprida. Existem pessoas que necessitam de confronto e não simplesmente de ajuda. Algumas, ao receber auxílio, apenas aprofundam seu caminho de desobediência.
utilizando essa generosidade como desculpa para continuar fugindo de sua responsabilidade diante de Deus. Os anciãos que foram formados na fé, que perseveraram em meio às provas e dedicaram anos ao serviço, são preciosidades dentro do corpo de Cristo. No entanto, essa honra também pode se transformar em uma armadilha se não vier acompanhada de discernimento, pois sua palavra tem peso e sua aprovação é válida. A disposição para servir pode ser mal interpretada como um convite aberto e sem restrições. Existem aqueles que sabem disso, ao se aproximarem de um ancião com autoridade espiritual, não por respeito, mas por manipulação. Se conquistarem seu apoio, terão acesso a outros espaços, irmãos e recursos. O manipulador quer subir, aproveitando a compaixão dos outros. Jesus nunca foi manipulado por emoções humanas. Em João capítulo 2, versículos 24, está escrito: Mas Jesus, mesmo confiando neles, porque conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Jesus não se deixava enganar pelas aparências. Ele enxergava o coração e sabia que nem todo aquele que chorava estava arrependido. Nem todo que pedia tinha intenções verdadeiras. É essencial estar preparado para receber. Por isso, nunca ofereceu mais do que a alma conseguia suportar. Não dava consolos sem antes estabelecer a verdade. Não concedia acesso sem primeiro exigir transformação, pois sabia que ajudar sem analisar só fortaleceria a ilusão. O manipulador se destaca por mudar de aparência conforme a necessidade do momento. Pode se apresentar como discípulo dedicado, vítima incompreendida, servo exausto ou alma perdida em busca de orientação. No entanto, o objetivo permanece o mesmo: usar a espiritualidade alheia como meio para seus próprios interesses. Nunca se limita à superfície, busca sempre o centro de poder. Não aceita ser fortalecido, deseja exercer influência. Jamais aceita correção, a disfarça de perseguição. Em Judas 11 e 12, esse tipo de pessoa é descrito com palavras fortes. Estes são manchas nos vossos ágapes que se alimentam descaradamente com vocês, cuidando apenas de si mesmos. São nuvens sem chuva, levadas de um lado para outro pelo vento. Árvores outonais sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas. Não produzem frutos, apenas consomem recursos. Não edificam, apenas absorvem. Não oferecem, apenas tomam. Por isso, é urgente que os líderes aprendam a discernir além da aparência, escutem além das palavras e não se deixem conduzir pela primeira impressão nem pela pressão emocional. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos exortados: Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido. Ao redor do mundo, esta orientação não se dirige apenas aos pastores, mas a todo crente maduro, e especialmente àqueles cuja sensibilidade natural os torna suscetíveis à manipulação. Um manipulador jamais procura alguém que não possa explorar. Escolhe com atenção a pessoa a quem se aproxima, e se notar em um líder uma predisposição constante para aceitar tudo, uma tendência a doar sem questionar, uma abertura para apoiar sem confrontar, permanecerá próximo o tempo necessário até conseguir o que deseja. Pode ser uma recomendação, um auxílio financeiro, uma oportunidade ministerial ou simplesmente uma proteção espiritual que o livre de ser contestado por outros. Porém, sua intenção não é ser transformado, mas sim perpetuar seu próprio status. Sem passar pelo crivo da verdade, o apóstolo Pedro alerta em 2 Pedro 2, versículo 3.
e por ganância farão comércio de vós com palavras fingidas. Essa é a essência da manipulação espiritual. Transformar a relação em uma troca onde o outro se torna um meio para um objetivo pessoal. Os líderes que dedicaram tanto durante sua vida, que construíram com lágrimas e fé, não podem permitir que seu legado seja explorado para sustentar aqueles que só querem lucrar com sua generosidade. Muitas vezes, o ato mais espiritual que um líder pode realizar é dizer não. Não por severidade, mas por obediência. Não por falta de amor, mas por amor à verdade. Pois, ao negar acesso àquele que deseja apenas manipular, se está protegendo a integridade. Ao proteger toda a congregação, está se honrando a Deus e defendendo o testemunho da fé. Em Tito, capítulo 11, versículo 11, Paulo alerta sobre aqueles que ensinam doutrinas inconvenientes por interesse desonesto. Ele destaca que é necessário calar esses indivíduos. Não sugere que se escute com paciência ou que se lhes dê uma oportunidade ministerial. É preciso fechar o caminho para que não encontrem espaço para continuar manipulando outros. O manipulador não teme a rejeição das pessoas, mas sim a verdade. Por isso, ele se afasta de quem o confronta e se apega àqueles que o protegem. Se um ancião passa a ser escudo desses manipuladores, se ao invés de apontar seus erros os justifica, se ao invés de exigir mudança os encobre, então ele ultrapassou uma linha muito perigosa. Neste momento, deixa de ser um instrumento para a edificação e torna-se, mesmo sem querer, cúmplice da falsidade. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, Paulo aconselha: não imponhas as mãos com facilidade a ninguém e não participes nos pecados alheios, conserva-te puro. Ajudar o manipulador significa colaborar com seu erro. É emprestar o peso do testemunho para sustentar uma mentira. Por isso, é essencial desenvolver um discernimento aguçado, um olhar que examina detalhadamente, uma mente renovada pela palavra. Não basta querer ajudar, é preciso saber a quem se ajuda. Não basta sentir pena, é necessário observar os resultados. Não basta ouvir palavras suaves, é necessário observar o comportamento. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20, assim, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, é fundamental estar atento e não ser enganado pelas aparências. Por necessidade verdadeira, não por seu choro ou promessas, devemos julgar pelos frutos que apresentam. Se esses frutos são controle, mentira, divisão ou manipulação, a resposta precisa ser firmeza, um limite definido. Quem realmente se arrepende não manipula, aceita a correção. Aquele que quer mudar não busca poder, procura orientação. Quem tem fome de Deus não engana, se humilha. O auxílio deve ser direcionado a quem deseja crescer, não a quem quer se aproveitar. Os líderes espirituais têm o papel de discernir essa diferença com clareza, porque sua influência vai além do indivíduo, atingindo a comunidade inteira. As atitudes permitidas refletem e reforçam o grupo. O que se apoia se fortalece, o que se tolera acaba virando normalidade. Se quem manipula for acolhido, outros vão aprender a ter o mesmo comportamento sem seguir o caminho da verdade. Deus não abençoa toda ajuda, mas valoriza a obediência. Se um ato de compaixão fortalece quem desvia do caminho, então não é amor, é um erro espiritual. A fidelidade ao Senhor deve estar acima da compaixão pelo necessitado, porque nem toda necessidade é genuína, nem toda súplica tem intenção pura. O manipulador disfarçado de quem precisa é um dos maiores riscos dentro do povo de Deus. Seu semblante é amigável, seu discurso comovente,
sua presença marcante, mas seus frutos são tóxicos. Se não for impedido a tempo, contamina. Se não for confrontado com a verdade, avança. E se não for barrado, destrói. Os anciãos chamados a firmar colunas dentro do corpo de Cristo precisam se lembrar de que amar sem discernimento não é uma virtude, mas sim uma fragilidade. Ajudar sem um exame cuidadoso não representa sabedoria, mas expõe a riscos. Validar ações que não produzem frutos equivale à desobediência. A palavra é clara. Aquele que manipula com palavras falsas não deve ter lugar entre os justos, e quem o aceita compartilha do seu pecado. Existem pessoas que não atacam de fora, mas corroem gradualmente aquilo que está por dentro. Não levantam a voz para confrontar abertamente, porém, espalham palavras que lentamente rompem a unidade. São especialistas em aparentar fazer parte do corpo, enquanto trabalham para dividi-lo. Seu objetivo não é o bem comum, mas a dispersão. Não confrontam diretamente, insinuam, não edificam, criticam, não ensinam, sussurram. A Escritura os conhece, nomeia e denuncia. E quando um ancião, por respeito, medo do conflito ou desejo de paz a qualquer preço, decide ignorar, ou pior, proteger essas pessoas, torna-se instrumento de um mal que não só se espalha, mas se fortalece. O apóstolo Paulo, consciente dos perigos que surgem de dentro, escreveu em Romanos 16, versículo 17: Mas vos peço, irmãos, que atentem para aqueles que provocam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e vos aparteis deles. Observai, julgai, discerni. Pois nem todo aquele que fala com gentileza é pacificador. Nem toda crítica é uma reforma verdadeira. Existem palavras que parecem preocupações, mas são queixas disfarçadas. Existem perguntas que não buscam esclarecimentos, mas sim aumentam as dúvidas. Existem comentários que não têm como objetivo a construção, mas sim a destruição. O dividido alimenta-se do terreno fértil da tolerância descuidada, pois sabe que suas intenções não prosperariam diante de uma autoridade firme, mas podem florescer no coração daqueles que preferem a paz aparente à confrontação necessária. Por isso, procura aproximação com os mais velhos, porque eles são os pilares, as figuras de confiança que podem tanto filtrar quanto permitir a entrada de uma semente perigosa. Se conseguir plantar-se neles ou ser protegido por eles, sua causa se fortalece, sua voz cresce, seu alcance se expande, e o que começou como um sussurro transforma-se num eco que divide casas, famílias e congregações inteiras. A divisão é uma das armas mais eficazes do inimigo, pois age com lentidão, porém com muita precisão. A unidade do povo de Deus não costuma ser quebrada por ataques externos, mas por fissuras internas, alianças indevidas e apoio àqueles que não buscam edificar, e sim se posicionar. O dividido nem sempre deseja destruir. Às vezes quer apenas controlar ou chamar atenção, mas o resultado é sempre o mesmo. A comunidade se fragmenta, o testemunho enfraquece e a obra de Deus é prejudicada. Em Tito, capítulo 3, versículo 10, há uma orientação clara que elimina qualquer dúvida. Ao homem que causa divisões, depois de uma e outra advertência, rejeita-o. Não o tolere, não o acolha, não o proteja. A correção é necessária, porém, quando não há arrependimento, a separação se torna inevitável, pois cada instante em que se permite a continuidade enfraquece ainda mais a unidade. Cada palavra que não é corrigida se multiplica,
E cada silêncio conivente representa uma aceitação silenciosa do comportamento inadequado. Os anciãos precisam cumprir o papel que a Escritura lhes atribui, indo além de simples aconselhadores, atuando como vigilantes espirituais. Eles são guardiões da paz e não facilitadores da confusão. Sua sabedoria deve promover a ordem e não a acomodação. Para isso, devem possuir um discernimento refinado para identificar quando uma conversa não visa construir, porém, gerar divisão. Quando uma mensagem não busca esclarecer, mas plantar dúvidas. Quando uma atitude nasce do ego camuflado de preocupação, não de um zelo genuíno. A unidade que Deus deseja ultrapassa a superficialidade. Não é um entendimento passageiro baseado em aparências, mas sim uma comunhão espiritual profunda sustentada pela verdade, obediência e humildade. Quem interrompe esse plano divino, deliberada ou inconscientemente, age contra esse propósito e se recebe apoio ou validação, sua influência torna-se ainda mais prejudicial. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo exorta dizendo: Rogo-vos, irmãos, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos em um mesmo pensamento e numa só opinião. Essa unidade não pode ser negociada, deve ser preservada, protegida e defendida, porque reflete o próprio caráter divino. A própria essência de Deus revela que o agente da discórdia é perito em ocultar suas verdadeiras intenções. Ele se apresenta como o amante da verdade, vigilante da justiça e defensor dos esquecidos. Entretanto, suas palavras não curam, apenas separam, não restabelecem, mas corroem. Não conduzem à reconciliação, e sim à desconfiança. Sua característica não é a correção que edifica, mas a crítica que contamina. Se os mais velhos não permanecerem atentos e não exercerem sua autoridade com amor firme, rapidamente se tornarão instrumentos dessa estratégia destrutiva sem perceberem. Não se pode brincar com a paz da igreja, nem relativizar o impacto das palavras. A porta não deve ser aberta para qualquer um que declare ter uma opinião, pois nem toda opinião vem do Espírito, nem toda inquietação nasce de uma causa legítima. Algumas surgem do orgulho, outras da frustração, muitas da amargura, e quando não são corretamente dirigidas, transformam-se em rachaduras que acabam por dividir o que Deus uniu. Saulo ora com fervor pela unidade da igreja, quando, em João 21, pediu ao Pai que todos fossem um assim como tu. Ó Pai, estás em mim, e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade não é apenas algo desejável, é uma evidência, um testemunho, a manifestação visível de uma ação invisível. Tudo que ameaça essa unidade é, em sua essência, um ataque ao testemunho do Evangelho. Portanto, esse assunto deve ser tratado com seriedade e jamais minimizado. Por isso, os anciãos devem ser os primeiros a levantar a voz quando percebem que a unidade está sendo ameaçada por dentro. O equívoco comum é acreditar que, enquanto não houver um confronto explícito, não existe problema. Porém, muitas divisões começam com sussurros, gestos, silêncios carregados de julgamento, perguntas sem intenção de resposta e palavras ditas com segundas intenções. O inimigo não necessita de uma explosão evidente, basta uma infiltração. Se ninguém percebe, impede ou tem a coragem de denunciá-la. Essa infiltração causará um dano maior do que qualquer inimigo externo poderia causar. As Escrituras nos chamam a ser unidos, não apenas na doutrina, mas também no espírito.
Quem trabalha para quebrar essa unidade está contrariando a vontade expressa de Deus. O apóstolo Pedro afirma isso com clareza em 1 Pedro 3,8. Ele diz: finalmente, sejam compassivos, amáveis irmãos, cheios de misericórdia e humildade. Essa harmonia espiritual não combina com a divisão. Quando um coração se distancia desse espírito, não deve receber apoio. É preciso corrigi-lo, e se não se arrepender, deve ser afastado. O corpo de Cristo não pode aceitar ambiguidades nesse tema. Quem cria divisões destrói. Quem planta discórdia distorce a colheita. Quem traz murmuração impede a obra do Espírito Santo. E se, além disso, recebe a proteção de um ancião ou encontra apoio numa figura respeitada, sua capacidade de causar mal aumenta muito. Portanto, a vigilância e a coragem dos líderes são essenciais para preservar a unidade e a saúde espiritual da comunidade. Porque agora não se trata apenas de um lobo com pele de ovelha, mas de um lobo com o manto do pastor e o rebanho ao redor. Diante disso, o rebanho se perde, fica confuso e o trabalho desacelera. É por essa razão que o chamado aos anciãos é urgente. Eles não podem agir movidos pelo carinho, nem decidir baseados na história, tampouco tolerar por medo do confronto. Precisam se manter firmes na palavra, analisar os frutos, discernir o espírito e agir com justiça. O preço de não fazer isso é muito alto, e o Senhor cobrará responsabilidade. Em Ezequiel 33:6 está escrito: se o sentinela vê a espada chegando e não soa a trombeta, o povo não se prepara. Se a espada vier e levar alguém, este será levado por causa do seu pecado, mas a culpa da sua morte será cobrada do sentinela. O ancião que permanece em silêncio diante do divisionista torna-se um sentinela adormecido, e seu silêncio trará consequências. Não se trata de perseguir, mas de proteger, não de rejeitar quem pensa diferente, porém, de não permitir que as diferenças se transformem em instrumentos para dividir. A diversidade é riqueza quando conduzida com humildade, mas se torna um veneno quando usada para semear discórdias. Quem age com esse espírito precisa ser identificado, corrigido e, se não houver mudança, afastado. A unidade não é algo negociável nem opcional. É uma ordem. Aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da saúde espiritual do corpo devem exercer esse papel com clareza e firmeza. É preciso agir com coragem, porque só assim se assegura que aquilo que Deus está construindo não será destruído por dentro. Só desse modo se protege os novos, os frágeis, os sensíveis. Apenas dessa forma se honra aquele que nos chamou para sermos um nele. Quem provoca divisões pode parecer inofensivo, pode falar com piedade, citar as Escrituras e até afirmar que ama a igreja. Entretanto, se suas palavras causam ruptura, se sua atitude gera confusão, se sua presença separa em vez de unir, deve ser confrontado. Se não mudar, não deve receber ajuda, apoio ou proteção, pois defender quem divide é tornar-se cúmplice do mesmo espírito. O corpo de Cristo necessita de anciãos que não apenas amem e defendam a igreja, mas que também valorizem e cuidem ativamente da unidade. Precisam ser não só compassivos, mas discernidores, pois o tempo é curto e o inimigo não se esconde mais. Agora ele entra pelas portas abertas da tolerância mal interpretada. Se os sentinelas não despertarem, se os anciãos não se posicionarem e se os líderes não vigiarem, aquilo que Deus deseja preservar será prejudicado. Portanto, se o ancião deseja ser fiel à sua missão, deve impedir que o divisor avance.
Isso não deve ser feito com dureza sem motivo, mas com autoridade espiritual, não com preconceito, mas com clareza bíblica. Há momentos em que amar significa corrigir e ajudar, quer dizer não. Há pessoas que discordam não por convicção, mas por orgulho, e não rejeitam a autoridade por razões verdadeiras. Uma verdade maior não é apenas que essas pessoas não suportam se submeter a ninguém além da sua própria vontade. O rebelde nem sempre expressa sua voz com agressividade, mas seu espírito está em resistência constante. O problema não está relacionado a um indivíduo, mas a tudo o que envolva direção, correção ou organização. Não aceita fronteiras, não reconhece lideranças e não consegue conviver com a ideia de se submeter. Quando um ancião com sinceridade deseja ajudar se aproxima desse tipo de pessoa, sem entender a raiz da insubordinação, acaba fortalecendo um coração que já fechou os ouvidos ao conselho. A rebeldia nem sempre surge em confronto direto. Muitas vezes aparece disfarçada de liberdade ou até de crescimento pessoal. Em algumas situações, ela se esconde atrás de um discurso sobre independência espiritual, mas, ao ser analisada com a lupa da palavra, se revela sua verdadeira causa: a dificuldade de aceitar que Deus também trabalha por meio de estruturas. O Espírito Santo levanta autoridades para guiar, corrigir e proteger, e resistir a estas não é coragem, mas desobediência. Em Romanos, capítulo 13, versículo 12, está claro: toda pessoa deve submeter-se às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Ele, para que aqueles que resistem à autoridade resistam à vontade divina e sofram condenação. Nem toda insatisfação é pecado, mas quando ela se torna permanente e se transforma em reclamação constante, a coisa muda. Aos poucos, a desconfiança aberta frente a tudo que simboliza a autoridade transforma o discernimento espiritual em mera rebeldia. Um idoso sábio não deve confundir o desejo ardente pela verdade com o espírito de oposição. Existe uma linha clara entre quem busca entendimento e quem procura confronto, entre quem quer aprender e quem almeja sempre ter a última palavra. O rebelde diante de qualquer autoridade não busca evolução, deseja apenas se libertar do peso da correção. Por esse motivo, ele não se fixa em lugar algum, encontra falhas em todos os líderes, não presta contas, não se sujeita e não permanece firme. Deus jamais apoiou a rebeldia, nem a considerou maturidade ou algo revelado. Desde o começo, ele a tratou com rigor, como se vê em Números capítulo 16, quando Coré, Atã e Abirã desafiaram Moisés e Arão. Alegaram que todo o povo era santo e que não havia razão para que uma minoria governasse. Porém, a essência desse discurso era a insubordinação, não a justiça, era a ambição, não prudência. O juízo divino foi definitivo. A terra os engoliu, e sua insurreição ficou como advertência para todas as gerações. Judas, no capítulo 1, versículo 11, o cita entre aqueles que pereceram por oposição. Rejeitar a autoridade delegada por Deus não é um ato qualquer, pois ele não o encara com leviandade. O rebelde nem sempre age sozinho, mas sabe como atrair seguidores. Sua insatisfação é contagiosa. Suas críticas se multiplicam e sua influência alcança muitos. Assim, sua rebeldia impacta não apenas ele próprio, mas também aqueles ao seu redor, ampliando o desafio à ordem estabelecida por Deus. E quando um líder encontra em um ancião alguém que escuta sem confrontar, alguém que acompanha sem corrigir,
Alguém que apoia sem apontar seus erros, então ele possui o apoio ideal para fortalecer sua posição. Não é mais apenas uma voz contrária, mas sim uma voz reconhecida, e esse reconhecimento torna essa pessoa mais confiante, mais persistente, mais ameaçadora. Não se pode alimentar a rebeldia na esperança de que ela amadureça em obediência. Também não se pode proteger o insubordinado esperando que o tempo o transforme. O único caminho para lidar com esse tipo de comportamento é a verdade direta. A submissão não é uma escolha para o crente, mas uma prova do novo nascimento. Hebreus 13, 27 apresenta isso com clareza. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, pois eles cuidam das vossas almas como quem deve prestar contas. Esta ordem não é cultural, mas sim eterna. Quem resiste a essa instrução não está rejeitando apenas um estilo de liderança pastoral, mas sim o propósito divino de proteção e direção. O espírito rebelde tende a justificar sua postura com argumentos que parecem espirituais, falando de controle, manipulação ou legalismo. Porém, ele não busca pureza doutrinária, mas deseja se libertar de toda submissão, o que é perigoso, pois, ao perder a estrutura, torna-se sua própria autoridade, juiz de todos e o único padrão do que é justo. E quando um ancião endossa alguém nessa condição, sem pedir que se sujeite, preste contas, ouça e permaneça fiel, está abrindo caminho para a anarquia espiritual. Então, você está participando do mesmo descontrole que o Espírito Santo deseja corrigir. As Escrituras apresentam Jesus não somente como Salvador, mas também como o exemplo perfeito de obediência. Em Filipenses, capítulo 2, está escrito que ele se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se o Filho de Deus viveu sob obediência, como alguém poderia alegar que sua maturidade espiritual o libera de se submeter? O argumento de que não precisa mais de autoridade para guiar sua vida contradiz o modelo de Cristo, porque, quanto mais amadurece uma pessoa no Senhor, mais compreende a importância de prestar contas, de aceitar correção e de receber direção. O líder espiritual não existe para encorajar discursos sobre emancipação espiritual. Está para chamar os crentes à obediência, à submissão e à humildade. Se alguém rebelde se aproxima buscando apoio, companhia ou proteção sem submeter seu coração ou reconhecer que precisa de orientação, a resposta precisa ser firme. Não se pode abrir espaço para isso, nem fortalecer o erro. O dano causado pode ser profundo, pode arrastar outros, dividir, gerar confusão para novas gerações e passar uma ideia errada de liberdade, quando na verdade é viver no caos. Deus honra quem se sujeita, exalta quem se humilha e fortalece quem obedece. Todavia, ele resiste ao arrogante e o rebelde, mesmo que disfarce, caminha na soberba. E se recebe ajuda sem ser corrigido, não encontrará motivo para mudar. Quem se acomodar, aceitará a situação, se convencerá e justificará suas ações, tornando cada vez mais difícil perceber a necessidade de mudança. Obediência não significa opressão, é proteção. Não é controle, é alinhamento. Aqueles que rejeitam a obediência estão se expondo e quebrando o plano de Deus. E quem os acompanha está participando dessa ruptura. Por isso, o chamado aos anciãos é firme. Não auxiliem quem se recusa a se render. Não acompanhem quem despreza a correção, nem apoiem quem fala contra qualquer autoridade, pois participar disso é estar ligado a um espírito que o céu não aprova. Existe um limite que não pode ser ultrapassado sem consequências espirituais.
Esse limite não é definido pela quantidade de erros cometidos, nem pelo tempo afastado, tampouco pela gravidade dos pecados. O ponto de não retorno surge quando um coração decide não se arrepender, quando a alma se endurece e não resta convicção, vergonha ou desejo de restauração. Nesse momento, Deus mesmo suspende sua intervenção divina. Quando um ancião oferece ajuda a alguém de coração fechado para Deus, está proporcionando conforto onde é necessária confrontação. As Escrituras são claras em Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e se afasta alcançará misericórdia. Confessar não é suficiente. É preciso afastar-se do pecado. Sem essa mudança interior, não há prova de arrependimento genuíno. E o ímpio que recusa o arrependimento permanece perdido. Pode-se usar uma linguagem espiritual, falar sobre Deus e até participar de práticas religiosas. No entanto, lá no fundo, a decisão já foi tomada para não mudar. Já fez as pazes com sua desobediência. E o que deseja não é transformação, mas sim ser aceito dentro da sua rebelião. O perigo de apoiar alguém assim não está apenas no que essa pessoa representa, mas na mensagem implícita ao fazer isso. Quando um ancião, figura de autoridade e sabedoria, oferece ajuda sem perceber a ausência de arrependimento, ele está afirmando com suas ações que a santidade não é necessária, que o arrependimento é algo opcional e que a graça pode ser concedida sem mudança interior. Isso contraria a essência do Evangelho, pois a graça não ignora o pecado. Ela o redime, mas não redime onde não há entrega. Hebreus capítulo 10, versículo 26 é claro e sério. Se continuarmos a pecar deliberadamente após receber o conhecimento da verdade, não resta mais nenhum sacrifício pelos pecados. Não é uma expressão simbólica, mas um alerta direto. Quando alguém opta por viver em pecado, com plena consciência e sem intenção de mudar, o que espera não é misericórdia, mas julgamento. Nenhuma ajuda humana pode mudar uma decisão espiritual que rejeitou o Espírito de Deus. Deus não fecha a porta para quem se humilha, mas retira seu apoio quando o coração se endurece. E esse endurecimento, quando persistente, faz até com que as orações percam seu efeito. Jeremias 7:16 revela essa verdade com intensidade. Não ores por este povo, nem levantes clamor ou súplica por eles, porque não ouvirei. O que acontece quando o próprio Deus impede a intercessão? Dá-se quando a impiedade alcança tal ponto que não há mais desejo de mudança. Quando a vontade escolhe o pecado como caminho e a alma firma aliança com sua maldade. Ajudar alguém nessa condição é apoiar a rebelião, impulsionar quem não busca a vida, mas sim justificativas. É sustentar aquilo que Deus já deixou ir. Nenhum ancião, por mais compassivo que seja, tem autoridade para revogar o que o céu determinou. A compaixão precisa estar subordinada ao discernimento, pois o amor sem verdade vira permissão, e essa permissão sem arrependimento eterniza a condenação. Por isso, o ímpio que recusa arrepender-se não deve ser assistido até que ocorra uma transformação genuína, até que seus frutos mostrem obra do Espírito. Antes disso, qualquer auxílio será mal utilizado, visto como aprovação, como validação de um caminho fatal. O verdadeiro peso da velhice no reino não está nos anos vividos, mas na sabedoria exercida. Os anciãos guardam não apenas memórias, mas portas. Eles são testemunhas do poder divino e chamados a preservar a pureza da obra de Deus. Nesta época, em que o mal se disfarça com notável facilidade, essa responsabilidade
é ainda mais urgente. Onde as aparências enganam até os mais experientes, o papel não pode se limitar à compaixão, deve elevar-se ao discernimento, pois o inimigo nem sempre aparece como um leão que ruge. Às vezes ele se senta ao lado, sussurra trechos bíblicos e finge estar necessitado. E se não houver um olhar atento, uma voz firme, uma postura inabalável, então o santo se confunde com o profano e o sagrado torna-se irreconhecível. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de não fortalecê-lo com nossas decisões, de não lhe oferecer um lugar à mesa, de não carregar nos ombros o que Deus quer que seja deixado cair. Existem fardos que não devem ser sustentados. Existem almas que em sua teimosia ultrapassaram limites invisíveis. E somente a disciplina divina pode detê-las. Isso não é dureza, é obediência. Porque se Abraão tivesse retido sua mão quando Deus pediu por Isaque, não haveria herança. Se Elias tivesse tolerado os profetas de Baal, não teria havido fogo. Se Jesus tivesse descido da cruz por pressão humana, não haveria redenção. O ancião fiel não se deixa levar pela emoção, mas pela verdade. Ele não age para evitar conflitos, mas para preservar o altar. Ele não abençoa por costume, mas por direção, porque sabe que sua autoridade não lhe pertence, foi delegada a ele. O dia virá quando terá que prestar contas por cada palavra dita, por cada apoio oferecido, por cada silêncio concedido. E nesse dia, a fidelidade será medida não pelo que evitou, mas pelo que sustentou. Deus está levantando anciãos que não recuam diante dos desafios, que se mantêm firmes na verdade, que sabem que a missão vai além das aparências e sentimentos momentâneos. Esta é a chamada para assumir uma postura de liderança verdadeira, não para agradar, mas para edificar o povo e honrar o altar. Eles tremem diante da pressão que não negociam o chamado, que não têm medo de perder amizades, e assim guardam a glória, porque quando o ancião permanece em seu lugar, o fogo não se apaga, a verdade não se deturpa, e o povo continua firme. Amém.